Mara é uma terra selvagem, onde a beleza e o perigo da natureza colidem. Leopardo caçam com precisão, babuínos enfrentam predadores e bandos de queléias vermelhas preenchem o céu, enquanto falcões esperam para atacar. Vida e morte estão sempre a um suspiro de distância. Quando o sol nasce, a luta pela sobrevivência em Maasai Mara. No coração de Maasai Mara, onde vida e morte se colidem, a natureza se agita à medida que a primeira luz da aurora se espalha suavemente pelas vastas planícies de gramíneas. As lâminas de grama úmidas brilham sob o sol nascente, criando uma atmosfera quase serena. No entanto, por baixo dessa tranquilidade, o ciclo implacável de vida e morte continua. Empoleirados em um alto penhasco, hoje é o momento em que o bando de leões parte para a caça. O rugido de estômagos vazios preenche o ar. Os leões não comendo há 2 dias, e os filhotes estão com fome, precisando de alimento para crescer. À medida que o sol sobe mais alto, a caçadora mais habilidosa do bando, uma leoa conhecida por sua destreza, começa a farejar o vento em busca de sinais de presas. As zebras estão muito distantes, movendo-se em grandes manadas, e os búfalos são um oponente formidável. Mas então, uma visão promissora aparece à distância, um grupo de javalis. Instantaneamente, o bando afia seu foco, seus olhos dourados fixos na presa. Os javalis podem ser rápidos e formidáveis, com presas afiadas o suficiente para causar ferimentos graves se não forem manuseados com cuidado. Mas essa é a melhor chance para garantir uma refeição para o bando. O leão macho cede a liderança da caça a 3 leoas, pois são as fêmeas que são as verdadeiras caçadoras, renomadas por sua agilidade e capacidade de trabalhar em conjunto. À medida que a noite desce sobre Maasai Mara, o rugido dos leões ecoa pelo vento, sinalizando uma possível vitória para os predadores. No entanto, escondidos na segurança da caverna, os jovens javalis permanecem vivos, se preparando para os desafios de mais um dia nesta terra árida, onde a sobrevivência nunca é garantida. O sol mal sobe sobre as planícies de Maasai Mara, lançando um suave brilho amarelo que se espalha pelo rio Mara, onde a vida selvagem começa a se agitar. O canto dos pássaros nas árvores ao longo do rio se mistura com o ritmo das asas dos ibis, que voam em busca de seu alimento matinal. Ao longe, um rebanho de búfalos bebe na beira do rio, constantemente alertas às sombras sob a água. Sob a superfície, o poder invisível dos hipopótamos de Maasai Mara. Sob a superfície do rio, um grupo de hipopótamos flutua, seus corpos massivos parecendo pedras gigantes que surgem das águas turvas. Eles liberam potentes rajadas de vapor quando exalam, e suas pequenas orelhas se mexem, afastando os enxames de insetos. Apesar de sua aparência calma, essa fachada esconde uma realidade muito mais feroz. Os hipopótamos são os formidáveis governantes do rio Mara e de seu território circundante, e eles nunca recebem intrusos com prazer. À medida que a primeira luz do dia rompe, um jovem hipopótamo macho emerge do rio acima. Ele acabou de deixar seu antigo bando após perder uma batalha, agora cansado e com fome, mas cheio de determinação para encontrar novas oportunidades. Lentamente, ele nada em direção ao bando existente, seus olhos espiando acima da água enquanto os observa. No coração do grupo repousa um colossal macho alfa, pesando mais de 2 toneladas. Ele está deitado na água, os olhos parcialmente abertos, mantendo um olhar vigilante sobre as fêmeas e os filhotes próximos. Mal sabe ele que um desafiador está se aproximando de seu território. Na margem oposta, um grupo de zebras atravessa o rio, suas patas batendo com força, perturbando o silêncio das águas. Sob a superfície, um crocodilo do Nilo, com mais de 5 metros de comprimento, aguarda, com os olhos frios fixos no rebanho de zebras. No entanto, o crocodilo não ousa se mover, pois a presença dos hipopótamos é dominante.
Essas poderosas criaturas protegem seu território com uma autoridade implacável. De repente, um som profundo perfura o silêncio da manhã, sinalizando o início de uma confrontação. O macho alfa avança em direção ao desafiador, criando uma onda de águas que se espalham pelo rio. A batalha começa. Com um rugido poderoso, o líder do bando afirma sua dominância, declarando sua supremacia sobre o rio. Pesando entre 1,5 e 3 toneladas, o hipopótamo é o terceiro maior mamífero terrestre, superado apenas pelos elefantes e rinocerontes. Apesar de sua aparência pesada, os hipopótamos são rápidos, capazes de correr de 30 a 40 km por hora em terra. No entanto, é na água que eles realmente se destacam, andando pelo fundo do rio com agilidade surpreendente. Os hipopótamos podem permanecer submersos por 5 a 7 minutos, graças à sua capacidade de fechar automaticamente suas narinas e ouvidos quando mergulham. Essa adaptação permite que eles prosperem em um ambiente que é tanto terrestre quanto aquático. Além de sua habilidade de nadar, os hipopótamos têm pele grossa que, embora resistente, é suscetível a danos, a menos que seja mantida úmida. Para se proteger, eles secretam uma substância viscosa avermelhada, muitas vezes vista cobrindo seus corpos. A enorme boca do hipopótamo pode abrir até 150 graus, com presas que atingem até 50 centímetros de comprimento. Essas presas não são usadas apenas em combate, mas também servem como símbolos de poder dentro do bando. Os hipopótamos vivem em grupos, geralmente compostos por 10 a 30 indivíduos, liderados por um macho alfa dominante. Para assumir o controle do bando, outros machos devem travar batalhas ferozes, usando suas afiadas presas e imensa força para desferir mordidas perigosas. Embora sejam herbívoros, consumindo cerca de 40 quilos de grama todas as noites, os hipopótamos são conhecidos por sua natureza agressiva e territorial, tornando-os um dos animais mais perigosos da África. Já foram registrados ataques a crocodilos, leões e até mesmo a seres humanos quando se sentem ameaçados. Os hipopótamos desempenham um papel ecológico crucial, mantendo o equilíbrio do rio Mara. Seus excrementos fornecem nutrientes essenciais para a vida aquática, sustentando tudo, desde micro-organismos minúsculos até espécies de peixes maiores, e o ecossistema em geral. No entanto, essas criaturas majestosas enfrentam várias ameaças, incluindo perda de habitat, conflitos com humanos e caça ilegal, com seus dentes caninos sendo procurados como substituto do marfim. A chuva acabou de parar, deixando Maasai Mara vibrante e renovada. A luz do sol brilha sobre a paisagem molhada, as gotas de água cintilando na grama como pérolas. Os campos estão exuberantes com o novo crescimento verde, e tanto zebras quanto gazelas saem para pastar, desfrutando dos presentes da natureza após a chuva. Babuínos, leopardos e cães selvagens. A batalha pela sobrevivência em Mara. À distância, o rio Mara flui rapidamente, carregando sedimentos vermelhos escuros e os restos da chuva da noite passada. Um barulhento bando de babuínos começa a surgir da floresta. Esse grupo, com quase 50 indivíduos, é liderado por um grande macho de pelagem cinza escuro, expressão feroz e olhos frios. Eles avançam pelos campos como varredores. As fêmeas procuram no chão por insetos e frutos maduros que caíram após a chuva, enquanto os filhotes se agarram às costas de suas mães. Os macacos não só fazem muito barulho, mas também se irritam uns aos outros, fazendo com que zebras e antílopes nas proximidades se assustem e saltem de surpresa, sempre vigilantes para o que pode acontecer a seguir. As figuras dos babuínos começaram a aparecer lentamente no horizonte. O bando,
com quase 50 membros, saía da floresta, vasculhando a área com seus olhos, como se estivessem checando possíveis ameaças. Na frente do bando estava um enorme macho, com pelagem cinza escuro e mandíbula poderosa. Ele esticou as pernas brevemente, observando o campo como se estivesse confirmando que aquele território agora era seu. Os jovens macacos subiram nas costas de suas mães, agarrando a pelagem espessa enquanto as fêmeas se moviam em uníssono. O bando, aglomerado e barulhento, preencheu o ar com uivos e gritos que estilhaçaram a calma da manhã. A chuva recente transformou os campos em um banquete abundante. Frutos maduros caíram no chão, insetos foram soprados de seus ninhos e caramujos lentamente rastejavam pela terra úmida. Os babuínos recolhiam avidamente as iguarias. As fêmeas cavavam na grama, pegando grandes caramujos e quebrando-os com pedras. Jovens machos subiram em árvores altas para coletar os últimos caramujos doces, lançando-os uns para os outros enquanto riam. No entanto, a atmosfera animada mudou quando uma leoa apareceu repentinamente de uma velha acácia próxima. Seus olhos amarelos frios se fixaram no bando de macacos, concentrando-se nos pequenos filhotes agarrados às costas das mães como presas perfeitas. Leopardos, os predadores mais furtivos e pacientes de Masai Mara, dependem de sua velocidade e astúcia para capturar suas presas. Mas assim que ela apareceu, a situação mudou. O macho alfa percebeu o predador. Seu grito alto instantaneamente alertou todo o bando. Sem hesitar, os babuínos seguiram seus instintos. Não fugindo, mas cercando a leoa. Em uma tentativa desesperada, a leoa saltou para cima e subiu em um galho de árvore para escapar do cerco. De seu refúgio, ofegante, ela observou os macacos, que rosnavam ameaçadoramente. Depois de um tempo, os babuínos começaram a recuar, deixando a leoa ligeiramente ferida e humilhada. Mais tarde à tarde, um grupo de babuínos se espalhou pelas planícies de Masai Mara em busca de comida. As fêmeas cavavam no chão, procurando por insetos e raízes, enquanto os grandes machos ficavam de guarda à distância. O som de filhotes de macacos gritando preenchia o ar, enquanto eles pulavam nas costas das mães ou se perseguiam através de pequenos montes. No entanto, os babuínos não perceberam que haviam adentrado o território de um bando de cães selvagens africanos. Saindo dos arbustos, um bando de cerca de 12 cães selvagens, liderado por um grande macho, apareceu. Com olhos frios e corpos tensos, observaram os macacos. Quando chegaram a poucos metros, o líder do bando deu o sinal. Os cães selvagens avançaram, seus uivos ecoando pelo campo, anunciando uma feroz perseguição. O grito de um jovem macaco cortou o ar quando um cão selvagem o agarrou e, num instante, a vida do pequeno macaco foi tomada pelos dentes afiados do predador. Percebendo o perigo, os babuínos começaram a recuar, rosnando avisos, mas gradualmente se dirigindo para as montanhas distantes. Território que sabiam ser seguro. Os uivos vitoriosos dos cães selvagens ecoaram ao fundo, enquanto os macacos avançavam silenciosamente, buscando abrigo ao longo dos penhascos. No topo da montanha, o líder dos babuínos olhou para a distância, onde a confrontação sangrenta acabara de se desenrolar. Em Masai Mara, cada passo está repleto de perigo potencial. Nenhuma criatura está realmente segura. Limites devem ser cruzados, e nesta terra selvagem, tanto predadores quanto presas devem enfrentar as consequências de qualquer erro. Vida e morte estão entrelaçadas neste lugar, onde a brisa mais leve através da grama ou o sopro mais suave do vento parece carregar o peso de um suspiro frágil. Vida selvagem, os triunfos e desafios de Luna, a leopardo em Masai Mara.
À medida que o sol se ergueu suavemente do horizonte, uma suave luz amarela pálida banhou Maasai Mara. Ainda úmida pela chuva da noite anterior, uma fina névoa pairava sobre os campos como um véu leve, cobrindo a vasta extensão de verde. Os arbustos de acácia, encharcados de água, refletiam os raios do sol, fazendo suas folhas cintilarem como se estivessem cobertas de prata. Ao longe, o rio Mara serpenteava pelas pradarias. Pequenos córregos de água da chuva se uniam ao fluxo principal, criando redemoinhos cintilantes sob a luz suave da manhã. Em meio ao silêncio da manhã, uma perturbação repentina quebrou a calmaria. Uma rajada de vento varreu, agitando as árvores baixas nas proximidades. Então, como uma explosão do solo, um bando de pequenas aves vermelhas levantou o voo. Centenas de milhares de aves subiram aos céus, suas asas batendo em uníssono, formando uma nuvem viva. De longe, o bando parecia uma onda que se movia, ora fluindo suavemente, ora se retorcendo em espirais caóticas. Suas asas castanhas claras brilhavam à luz do sol, refletindo os raios prateados e transformando o céu de Maasai Mara em uma tela vibrante. As aves se moviam rapidamente, descendo para um prado onde sementes de grama frescas, da chuva, haviam se espalhado pela terra. Elas pousaram em massa, cobrindo uma grande área como um tapete marrom. O som de seus cantos se misturava com o vento suave, criando uma harmonia natural e suave. As pequenas aves pulavam pela grama, algumas subindo ao ar apenas para pousar novamente nas proximidades. Enquanto as aves cantavam e saltavam, alheias ao predador observando-as, um falcão africano permanecia perfeitamente imóvel em um galho de acácia não muito distante. Seus olhos frios estavam fixos no bando, observando cada leve movimento. O falcão não se apressava, mas permanecia imóvel, sua paciência sendo uma ferramenta poderosa. Sua presença silenciosa e ameaçadora causava inquietação nas aves. Uma sensação de perigo se espalhou pelo bando, e seus chamados se tornaram mais frenéticos, sinalizando um alerta coletivo. De repente, todo o bando subiu ao ar em perfeita sincronização, preenchendo o ar com um som como o vento varrendo o prado. Elas subiram juntas, movendo-se como uma só, se torcendo e se retorcendo em ritmo. O falcão, percebendo que as aves haviam notado sua presença, não tentou persegui-las. Um grande bando como aquele não era uma presa fácil. Quando milhares de aves voam juntas, elas formam uma defesa perfeita, tornando difícil para o predador escolher um alvo. O falcão, calculando seu movimento, recuou silenciosamente, voando em direção a outros campos em busca de uma oportunidade mais favorável. As aves vermelhas continuaram sua jornada pelo céu de Maasai Mara, mudando constantemente sua formação. Elas circularam, se retorceram e se contraíram, formando um grande grupo coeso, uma estratégia de defesa intricada e eficaz. Quando se sentiram seguras, as aves gradualmente desceram para outra parte da pradaria, pulando, cantando e bicando as sementes tenras. No entanto, permaneciam vigilantes, com algumas pousando nos galhos de acácia, mantendo guarda. Luna, a rainha das pradarias de Maasai Mara, personifica beleza, força e sabedoria neste mundo implacável. Ela não é apenas um indivíduo, mas uma lenda viva. Hoje, porém, Luna não está caçando, mas procurando um lugar seguro, esperando trazer uma nova vida ao mundo. À medida que a luz suave da aurora filtrava, Luna caminhava cuidadosamente pela grama alta, mantendo-se cautelosa e alerta. Ela fez uma pausa ao lado de um pequeno riacho, bebeu dele e procurou a sombra das árvores próximas para descansar. A água fluía suavemente entre pedras cobertas de musgo, enquanto Luna abaixava a cabeça para beber, seu olhar ainda fixo nos arbustos distantes. Uma sombra passou rapidamente, mas não era um predador. Apenas um bando de pequenas aves voando para longe da água. Após um breve descanso,
Luna continuou seu caminho, agora andando com um propósito, como se tivesse encontrado um destino. O sol do meio-dia filtrava-se através da densa copa das árvores, lançando raios de luz sobre a grama macia. Um imenso toco de árvore antiga, com raízes profundas, oferecia o abrigo perfeito. Luna, cansada mas determinada, se acomodou em um pequeno buraco sob a sombra da árvore. Acima dela, as aves continuavam a cantar, mas ela permanecia imóvel, totalmente focada nos sons ao redor. A respiração de Luna aumentava, seu corpo se movendo com cada contração. Pequenas gotas de suor brilhavam em seu pelo manchado, refletindo a luz do sol. Esse era o momento mais importante na vida de um predador: trazer uma nova vida para um mundo perigoso. A respiração rápida de Luna se misturava com o suave farfalhar do vento. Finalmente, o fraco choro de um filhote de leopardo recém-nascido quebrou o silêncio. Os olhos vermelhos de Jade de Luna brilharam com ternura ao olhar para seu filhote, seus instintos maternos aflorando. Gentilmente, ela lambeu o pequeno corpo de seu bebê, ajudando-o a se ajustar ao seu novo mundo. O filhote molhado e fraco cambaleou sobre suas pequenas patas, buscando calor no abraço de sua mãe. Luna o puxou para perto, seu amor protetor envolvendo-o. A luz suave do sol os banhou em um brilho pacífico, em meio à dureza da vida selvagem de Masai Mara. Sob o calor do sol, o filhote de leopardo recém-nascido, nomeado Amizi, que significa lua em Swahili, começou sua jornada pela vida, protegido por sua mãe resiliente, Luna. Com pelo macio e patas instáveis, ele dependia completamente dos cuidados de Luna. Ela continuou a limpar seu bebê, seus olhos cheios de afeto, mas também vigilantes para quaisquer ameaças potenciais. Os primeiros dias passaram com Amici sempre ao lado de Luna, mas os perigos da selva nunca estavam distantes. Um grupo de hienas se aproximou do local onde estavam escondidos. Os olhos de Luna se endureceram com uma resolução fria. Ela observou cada movimento, depois rapidamente mudou seu filhote para um local mais isolado. Amici, embora ainda jovem, começou a aprender a evitar o perigo sob a orientação cuidadosa de sua mãe. Beze, o outro filhote de Luna, não era apenas seu protetor, mas também seu primeiro aluno. Ela pacientemente lhe ensinou a dar os primeiros passos, a subir e a navegar pelo terreno árduo. Beze tropeçou no começo, mas logo começou a compreender o básico da sobrevivência. Luna observava atentamente, oferecendo encorajamento suave, enquanto Beze tentava novamente e novamente. Ao sol do meio-dia, Luna continuou a guiar seus filhotes, ensinando-lhes habilidades vitais como escalar e caçar. Ela pacientemente mostrou a eles como se mover pelo mundo, cada lição crítica para sua futura sobrevivência. Beze, ganhando confiança, conseguiu subir em um galho baixo, suas pequenas garras se agarrando à casca áspera. Luna observou com orgulho enquanto seu filhote explorava seu novo playground, pulando entre os galhos. À medida que a luz da tarde banhava Masai Mara em um tom dourado, os cervos pastavam tranquilamente, alheios ao perigo que se aproximava. Luna, ainda se recuperando do parto, agora encontrou força na união. Ela se uniu a outras duas leoas, formando uma aliança rara. Juntas, elas se aproximaram de um rebanho de gazelas. Luna assumiu sua posição, permanecendo oculta da vista. Ela aguardou o momento certo, seus movimentos lentos e deliberados. Na luz dourada do crepúsculo, as 3 leoas compartilharam os frutos de sua caça. Luna, com um coração terno, alimentou seus filhotes primeiro. Amizi, agora curioso, deu sua primeira mordida, seus olhos brilhando de excitação. Bezi, saboreando sua refeição, foi encorajado pela vigilância de sua mãe. As outras leoas comeram silenciosamente, sempre alertas para qualquer perigo.
Beze, cheio e contente, começou a brincar com uma folha seca, olhando ocasionalmente para Luna. Ela respondeu com ternura, limpando seu pelo e fortalecendo o vínculo entre ambos. O vento suave farfalhava pela grama, e por um momento, a paz reinava sobre a família de leões. À medida que o sol se punha e as sombras se alongavam, Luna sabia que seu tempo com seus filhotes estava chegando ao fim. Amizi, agora mais velho e confiante, estava pronto para seguir sozinho. Em uma manhã tranquila, Luna levou Amici a uma nova terra, onde a grama se estendia infinitamente. Elas compartilharam uma última refeição antes que Luna, com orgulho no coração, observasse seu filho desaparecer lentamente no horizonte. Nenhuma palavra foi trocada, apenas o olhar de uma mãe cheio de amor e orgulho. Com o passar do tempo, Luna continuou sua vida na selva, não mais precisando cuidar de seus filhotes. Em uma tarde, sob a luz dourada do sol, Luna encontrou um leopardo macho. Seu pelo brilhante e seu corpo musculoso chamaram a atenção de Luna. Mas ela não teve pressa. Observou-o à distância, avaliando suas intenções. Após várias horas, Luna finalmente parou sob uma árvore, seu corpo relaxado, mas alerta. O leopardo macho se sentou nas proximidades, e uma conexão silenciosa começou a se formar entre eles. Nos dias seguintes, Luna e o leopardo macho se encontraram frequentemente. Caçaram juntos, compartilhando momentos tranquilos sob a sombra das árvores. Então, em uma noite, quando a luz da lua banhou Maasai Mara, eles se acasalaram, marcando o começo de uma nova geração. Luna ficou imóvel sob a árvore, olhos fechados em contentamento silencioso. Ela não era apenas a rainha das pradarias, mas parte do ciclo interminável da vida, onde novos começos e jornadas naturais continuam sem fim.